eu sou a Sabrina Lerman, mestranda em Educação aqui do PPG da Unicinos, sob a orientação da professora Bettina Schuller, e sou pedagoga. Trabalho então com alunos de 5º ano na escola pública. Faço parte do grupo Tudo Sob Controle, aqui da nossa disciplina, junto aos colegas Janaína Menezes, que é professora de inglês, e ela é doutoranda sob a orientação da professora Eliane Schlemmer. E também o colega Julian Silveira Diogo de Ávila Fontoura, que é professor de Química e também é doutorando, mas sob a orientação da professora Berenice Corsetti. No nosso trabalho, a gente buscou contemplar a pergunta: como o digital se faz parte em contextos educacionais e quais competências estão sendo desenvolvidas. Isso embasando o nosso trabalho em conceitos estudados nessa disciplina, assim como a análise em grupos, então, de redes sociais, né? E também a nossa própria prática enquanto docentes, né? Já que o grupo todo está em sala de aula com alunos e se vê muito desafiado nesse momento de isolamento social. Utilizando o Online Manifesto de Florais de 2015, a gente também entende que não dá para mais separar o online do offline, mas chegaram a um conceito assim de on-life, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, onde as tecnologias então não estão fora de nós, mas também não estão sob nosso controle. Como a gente pode perceber os sujeitos, os espaços educativos, os processos nesse contexto de mudanças, né? E ainda refletir sobre a forma como esses processos tecnológicos de fato estão sendo substanciados no campo da educação. Oi pessoal, eu sou a Juliana. Seguindo então o que a colega Sabrina falava, o nosso grupo ele tentou vislumbrar a ideia da inserção do digital nos distintos contextos educacionais, para além de laboratórios de informática, mas também refletir um pouquinho sobre que tipo de competência está sendo desenvolvida dentro desse novo contexto educacional. Um elemento importante que nós trazemos no nosso texto é a ideia que tanto o professor Moreira quanto a professora Eliane já trouxeram para a gente refletir um pouquinho, são as mudanças organizacionais trazidas com o digital. Essas mudanças nada mais são do que desafios institucionais. E aí esses desafios, eles não são só institucionais. Eles vão se relacionar também, vão se capilarizar em desafios pessoais, mas também em desafios coletivos de toda a comunidade acadêmica ou da comunidade escolar, que ao fim vai se deparar com a inovação. E não a inovação pela inovação, de forma alguma, mas a inovação como uma possibilidade de mudança de paradigma, de ressignificar os processos que nós entendemos agora como inovadores, que o contexto da pandemia nos obrigam a ressignificá-los. Né? O desenvolvimento de competências digitais, elas estão para além da instrumentação. Possibilitar, por exemplo, o desenvolvimento e a potência da autonomia, do senso crítico e da participação cidadã. Portanto, quando a gente fala em on-life, a gente está dizendo que a gente está em constante conexão. Não existe isso de analógico e digital separados e que é preciso viver essa conexão. Porém, em espaços escolares dos mais variados, isso ainda não acontece de uma forma fluida, porque não existe esse hibridismo. O analógico está muito marcado, muito separado, e o digital também. Tanto que a gente tem espaços como o laboratório de informática, em que as crianças, os alunos se deslocam da aula de uma sala para o laboratório de informática que representa o digital em outro espaço da escola. E essa pandemia vem revelando tantas dificuldades que precisam ser enfrentadas justamente para que a educação possa continuar. E eu às vezes me pergunto se a gente foi tão pego de surpresa assim. Porque há quanto tempo já se discute, seja em nível de políticas públicas, de formação de professores, de práticas pedagógicas, de cursos de licenciatura, em relação ao digital e o analógico na educação. E dentro do nosso grupo, nós analisamos algumas redes que se estabeleceram de forma
digital. Entre elas, existe um grupo de WhatsApp no qual eu faço parte, que são professoras de 5º e 6º ano do ensino fundamental, e que é um grupo que existia antes da pandemia, que a gente usava para trocar muito sobre os nossos projetos. E esse grupo tem sido essencial para esse processo de desenvolvimento das nossas competências digitais, porque a gente tem compartilhado, aprendido, errado, tudo em rede. A gente analisou alguns depoimentos desse grupo no nosso texto e um pequeno depoimento que eu queria poder trazer para vocês, para compartilhar, que é o depoimento de uma das minhas colegas, que coloca o seguinte: a minha prática está se modificando muito. Eu estou incorporando a tecnologia de uma outra forma. E eu sei que a minha prática não vai ser mais a mesma. E esse recorte deste depoimento mostra justamente uma competência digital sendo desenvolvida já para um nível de apropriação. Já se saiu do uso, simplesmente, e se vai para um outro nível. Um nível em que essa tecnologia digital já está incorporada no teu ato de planejar a tua aula, no teu ato de educar. Tu já não consegue pensar o teu planejamento de outra forma, senão hibridizando o analógico com o digital. E tu não consegue também voltar para aquele modelo que tu vivia antes. Isso te transformou, isso te modificou. Então, as pistas que a gente seguiu nos textos, as pistas que a gente seguiu analisando estes depoimentos nessas redes, nesses grupos que se organizaram de forma digital, nos mostram que algumas destas competências digitais, no sentido de mais apropriação e mais hibridismo entre o analógico e o digital, já vem acontecendo em alguns contextos escolares por conta de toda essa experiência que está sendo vivida. E a gente espera que essa discussão possa continuar, de modo que mais comunidades escolares também possam se ver inseridas no OnLife.